Eu sou a Rosimar e você está no canal Reflexões Psi, em que a proposta desse canal é conversarmos um pouco sobre a existência humana a partir de pensadores que dialogam na perspectiva existencial humanista. E nessa playlist conversaremos um pouco sobre o envelhecer. Para falarmos de envelhecimento, precisamos entender que a nossa vida é um contínuo interligado em todas as fases. Não vivemos períodos de fases estanques, mas uma construção que direciona o ser para a velhice, para essa etapa que representa o cume, o coroamento de todas as outras. E o que isso quer dizer? Primeiro, a gente precisa entender que o processo de envelhecimento ele é individual, ou seja, é diferente para cada um e acontece a partir de uma série de fatores com os quais nos comprometemos. Nisso que a gente chama de contínuo da vida. Durante as fases precedentes, nós vamos construindo a nossa velhice, o nosso envelhecer. E uma outra questão é que todo aquele que se assusta ou se surpreende com a velhice é porque, como diz o ditado, a frase, né? A pessoa passou pela vida e não viveu. Então ela foi deixando os acontecimentos irem se sucedendo sem se apropriar deles, né? Então, uma terceira possibilidade da gente pensar sobre isso é que quanto antes cada um de nós nos apropriarmos de nosso viver, mais conscientes nós vamos também envelhecer. Envelhecer é uma conquista social e individual, mas alguns pessimistas veem como um problema e até como um fardo a ser carregado pela sociedade. Será que envelhecer é realmente essa nuvem sombria que se abate sobre nós e não há nada a ser feito e somente a juventude pode representar as tardes ensolaradas, floridas e festivas da vida? Bem, acredito que não seja divergente a ideia de que envelhecer é algo natural. Todos nós concordamos com isso hoje, né? Faz parte de um processo natural desse contínuo de etapas que representam as fases pelas quais atravessamos e que vão nos construindo enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto individualidades. Talvez possa ser isso que tenha gerado a confusão de que o processo de envelhecimento é o mesmo para todos. Se ele segue um fluxo natural, nada do que eu fizer irá adiantar. Esse, muitas vezes, é o pensamento de muitos. E a proposta desse podcast é entendermos melhor essa questão e trazermos algumas reflexões filosóficas e existenciais para dialogarmos sobre o envelhecimento e o quanto o envelhecer pode ser um campo de novas possibilidades. Então, se você tem interesse nesse tema, se ele mexe com você de alguma forma, se você está passando por esse processo, vai acompanhando as próximas publicações que a gente vai tentar conversar um pouco melhor sobre o envelhecer.